Veja que o resultado do derramamento do Espírito Santo é um exército sobremodo numeroso. Entende? Nós vamos trabalhar muito esse conceito aqui. Então, vamos começar pensando em duas palavras. Duas palavras: evangelismo, missão versus ativismo. Missão versus ativismo religioso. Missão é reconhecido por Deus. Ativismo, não. A grande questão que nós vamos discutir hoje aqui é que estas coisas, elas são muito parecidas. Tanto o ativista como o missionário fazem a mesma coisa. O que muda é o porquê fazem essas coisas. Entenderam o que eu disse? Não. Prestem atenção, então. A diferença entre o ativismo e a missão não é aquilo que é feito, porque tanto o ativista como o missionário fazem a mesma coisa. O que muda de um para o outro é o motivo do porquê fazem isso. E é muito importante entender isso, porque o ativismo não é reconhecido por Jesus. E a missão é reconhecida por Jesus Cristo. Então, para você, para a gente iniciar essa discussão aqui, lembra que eu vou discutir missão no quadrante da vida no Espírito, de ter o Espírito como amigo, como conselheiro, como alguém que eu tenho íntima relação, como tenho com Deus, como tenho com Jesus Cristo. Pensando nisso, nós vamos abrir o primeiro texto bíblico hoje, em São João capítulo 3. Você conhece bem, desculpe, São João capítulo 4. Você conhece bem esse capítulo? É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós não vamos estudar esse capítulo, eu vou me deter apenas em uma resposta que Jesus dá para os seus discípulos depois que eles voltam de Samaria, tendo comprado comida em Samaria para, junto com Jesus, matarem a fome que eles estavam sentindo ali, depois de um árduo dia de trabalho, uma caminhada longa até chegar o poço de Jacó ali. Então você tem do capítulo 4, do versículo 1 até o verso 18, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Do verso 19 até o verso 30, Jesus fala sobre a verdadeira adoração. Lembra? Eu estou atrás de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Olha, presta atenção no que ele está dizendo aqui, ó. O Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É a discussão de Cristo com a mulher samaritana, do verso 19 até o verso 30. Depois, ele vai trabalhar no verso 31 até o verso 38, a ceifa e os ceifeiros. E é neste trecho aqui que eu quero me deter especialmente, para começarmos a reflexão e fazer essa distinção entre missão e ativismo, lembrando que a linha entre uma coisa e outra é muito fininha. Lembra? Uma não é aceita por Deus e a outra é, muito embora ambos façam praticamente a mesma coisa. A mesma coisa, né? E isto é muito desafiador para a nossa caminhada de hoje, tá bom? Deixa eu só cuidar aqui de uma configuração para você não ficar ouvindo as minhas notificações entrarem aqui no meu WhatsApp, tá bom? Pronto, agora você não vai ficar ouvindo mais um barulho inoportuno aqui enquanto eu prego, tá? Joia demais. Vamos para a nossa caminhada do estudo de hoje, tá? E você vai se surpreender, talvez, com o que a gente vai dizer aqui, e vai explorar o texto da maneira como nós vamos explorar hoje. Então vamos voltar lá e vamos para o texto
de São João, capítulo 4, versículo 31 até o 38. Acompanhe comigo a leitura, pegue a sua Bíblia e vamos adorar a Deus lendo o texto sagrado. Neste tempo, neste ínterim que Jesus tinha conversado com a mulher samaritana, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Ele havia revelado que ele era o Messias para a mulher samaritana, ela volta para Samaria e eles chegam com a comida. Valzinha, minha filha, em nome de Jesus, vamos lá. Peguei a Valzinha agora de manhã. Vamos lá. Beijo no coração, viu? Você é lindo. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Eles estavam preocupados, Jesus estava com fome, né? Mas ele disse: Uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Essa resposta que Jesus dá para os discípulos é algo extraordinário, né? Ele está falando sobre o propósito, a existência, o porquê ele estava ali. E os discípulos não compreendiam ainda. Eles aguardavam um Messias que libertasse os judeus do jugo romano e providenciasse literalmente um levante e tirasse a carga dos romanos sobre os judeus. Eles não entendiam ainda, por isso Jesus fala aqui no verso 32, mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Qual é o alimento que você mais gosta? Do que você mais gosta de se alimentar? Literalmente, Jesus está falando aqui, amados, de comida e vida. Ele está dizendo: uma coisa, uma coisa me mantém vivo. O meu alimento que me mantém vivo, vocês não sabem o que é ainda. E ele vai revelar para os discípulos agora que alimento é esse. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Veja, é a mente enrustida desses homens, né? Ao lado de Jesus, e tinham dificuldade de entender os desígnios do mestre. A minha comida, ele diz no verso 34. Ó, ele vai dizer que então, ele vai dizer para os discípulos o que eles não entendiam. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o que mantinha Jesus vivo, no sentido da comida, e é a comida gerar vida, né? Porque tudo que a gente come vira sangue, e o sangue nos mantém vivos através da oxigenação. Jesus está dizendo isso, né? Aquilo que eu como que me mantém vivo, e ele vai dizer aqui o que é. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era a vontade de Deus e que obra era essa? E era isto que era a comida de Jesus, que os discípulos ainda não viviam esse tipo de expectativa, de estilo de vida. Eles chegaram no poço e eles foram fazer a compra da comida. Quando eles foram, você conhece a história, a mulher samaritana chega e Jesus tem um encontro proposital com ela, porque ele faz um trajeto de 30 quilômetros a pé só para encontrar essa mulher, meio-dia torrando no sol da sua consciência afetada por suas práticas pecaminosas. Jesus fez o trajeto só para encontrar aquela mulher, a comida dele, entende? Esta era a vontade de Deus, esta era a obra de Deus, ir ao encontro dos pecadores para salvá-los de sua vida destituída de graça, de sua vida perdida na sombra da morte. Essa era a obra de Jesus. Os discípulos não entendiam isso. Eles esperavam outra coisa de Jesus. Eles não entendiam isso. E eles ficam olhando e não entendem. Alguém pode ter trazido comida para ele? E Jesus havia acabado de se alimentar. Isso aqui é lindo demais. Jesus havia acabado de se alimentar, Alex. A gente vai conversar daqui a pouquinho, amado. Jesus havia acabado de se alimentar. Vamos dar uma olhadinha na alimentação de Jesus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejaram para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso
é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar e não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Quando Jesus diz isso, a mulher samaritana está voltando porque ela anunciou o evangelho em Samaria e traz as pessoas que duvidavam da ideia de que ela havia encontrado o Messias. Jesus se encontra com eles, prega para eles ali. Aqueles homens de Samaria são convencidos da verdade. Jesus fica alguns dias em Samaria, faz muitos milagres e muitas conversões acontecem naquela cidade. A mulher sai prostituta de casa e volta evangelista. Olha aqui, ó. Ei, presta atenção. O alimento de Jesus era uma mulher sai prostituta de casa e ela volta evangelista. Sabe por que que ela estava meio-dia ali? Ela tinha vergonha da vida que ela tinha. Lembra, Jesus fala assim para ela: Você tem 5 maridos, já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu de novo. Ou seja, era uma baita de uma prostituta. E Jesus vai ali só para encontrar aquela prostituta. Que coisa extraordinária, né? Coisa extraordinária. Que coisa. Aquela prostituta, ao se encontrar com Jesus, ela volta para casa crendo nele, anuncia provavelmente para homens que ela tenha se deitado com eles, de que ela havia encontrado o Messias. Ela traz, e por meio da ex-prostituta, Samaria é evangelizada por Jesus Cristo. Esse era o alimento de Jesus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele entrasse na vida daquela prostituta, mudasse a vida dela. E por meio da mudança da vida daquela prostituta, ele mesmo, Jesus, evangelizou Samaria. Jesus estava alimentado. Jesus estava alimentado. Ele então me dá o conceito de missão aqui. Missão não é o que eu faço. Missão é fazer a vontade de Deus. Missão é muito mais do que algo que eu faço. Missão é, sobretudo, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós entremos na vida dos pecadores, como aqueles que já foram resgatados, para que esses pecadores sejam resgatados junto conosco e nós continuemos entrando na vida das cidades, das ruas, das casas, para que as pessoas também conheçam Jesus Cristo. Se a vontade de Deus, missão é algo mais do que algo que eu faço. Missão é fazer a vontade de Deus. Aqui tem um conceito muito importante sobre missão. Tendo isto como forro, não vou estudar o tema de São João capítulo 4, apenas esse momento em que Jesus responde o que é missão para eles, isto vai ficar aqui pingando na sua cabeça e nós vamos agora transitar para uma outra discussão do que acontece com aqueles que fazem a vontade de Deus. Missão é fazer a vontade de Deus. Ó. Presta atenção. Missão é fazer a vontade de Deus. Missão não é dar um estudo bíblico. Missão não é fazer uma série de conferências. Missão não é. Não, a gente diminui demais missão. Missão é algo que é muito maior do que apenas coisas que eu faço para cumprir tarefas, para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Missão é fazer a vontade. Você tem que estar imbuído de Deus para aquilo que você faz seja missão. Você tem que estar imbuído de Deus para aquilo que você faz realmente seja missão. Né? Eu disse que vou trabalhar a diferença entre ativismo e missão. E nós estamos construindo a ideia. Preste bem atenção. Um é aceita por Deus e a outra não. Então, conceito aqui cravado na vida no Espírito. Diante desse aspecto de que missão é muito mais do que algo que eu faço, missão é fazer a vontade de Deus, que é entrar na vida do pecador, resgatá-lo junto, como um pecador resgatado, e sair fazendo frente às obras do inferno. Há um texto bíblico extraordinário que eu quero compartilhar com você, que está em Isaías capítulo 53, versículo 7. Eu gostaria que você lesse comigo.
Isaías, capítulo 53, é 52, tá? Isaías 52, versículo 7, não 53. Isaías 52, versículo 7. Diz assim, ó: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eu poderia ficar nesse texto aqui mais longamente, mas não quero, porque tem mais coisas que quero dizer para você até o final desta mensagem, mas eu vou apenas arranhar a estrutura desse texto para você e eu nos aprofundarmos na proposta do tema de hoje. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Deus está reconhecendo como formosos, como bonitos, como aparentemente desejável pelos céus, os pés daqueles que anunciam o evangelho, ou seja, aqueles que são missionários, que são imbuídos da vontade de Deus, ao entrar em contato com pecadores para resgatá-los, são vistos pelo céu como pessoas formosas, bonitas, desejáveis pelo céu, e eles são assim enquanto anunciam as boas novas. Que boas novas são essas? O próprio Jesus Cristo entrando em nossa vida e transformando a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Esses mesmos formosos, eles fazem ouvir a paz. E é muito interessante aqui este conceito de ouvir a paz. Paz aqui não quer dizer ausência de guerra, pelo contrário, paz aqui significa entrar na guerra. Pastor, não entendi, foi nada. Como é que o senhor está dizendo que alguém tem paz entrando na guerra? Sim. Sabe por que, que você tem paz? E a proposta aqui da paz não é ausência de guerra, pelo contrário, é iniciar um conflito? Porque você mesmo é encontrado em Samaria, você mesmo é encontrado no poço, você mesmo é transformado pelo Messias. Você deixa o mundo e é recebido como herdeiro do reino. Isso te traz uma paz, porque você encontra um lugar dentro de você, pelo poder do Espírito Santo, em que tem sentido viver. Existe propósito na vida dessas pessoas. Então, você sai do conflito de não ter propósito, de não ter sentido dessa vida, não fazer o menor sentido, e vem para um lugar absolutamente seguro, a rocha que é Jesus Cristo, e você encontra a paz e diz assim: eu sei quem sou, e eu sei a quem eu sirvo. Pronto, encontrou a paz. Só que quando você faz isso, começa uma guerra dentro de você contra a carne, e ao mesmo tempo você vai anunciar um evangelho que vai produzir guerra na vida das pessoas. Essa paz aqui não é ausência de guerra. Pelo contrário, é o início de uma grande batalha. Pega a ideia. Mas vamos continuar no texto. E eu disse que não vou me demorar aqui. Eu poderia fazer um sermão, dois, três desse texto aqui, mas vamos apenas rascunhá-lo, tá bom? Dos que anunciam o bem aqui tem tudo a ver com as boas novas, que é a pessoa de Jesus Cristo. Aí vem, faz ouvir a salvação, unicamente pela graça em Cristo Jesus, no que diz Sião, teu Deus reina. Onde é que vai terminar todo o processo missional? No reino de Deus estabelecido para sempre. Onde é que vai terminar todo o processo missional? No reino estabelecido por Deus para sempre, onde haverá paz sem guerra. Aonde haverá paz sem guerra. Até lá, a paz é constituída, estabelecida em meio a uma grande batalha. De qualquer forma, o texto diz que você é lindo, você é considerado pelo céu maravilhoso quando você faz missão, quando você anuncia a paz, quando você anuncia o bem, quando você anuncia a salvação e diz: há um reino que está vindo. Você é considerado lindo pelo reino de Deus. Missão é fazer a vontade de Deus imbuído, cheio de um poder. Isto é missão. Missão não é algo que eu faço. Missão é algo que eu sou.
E porque eu sou, eu faço. Então eu não posso fazer sem ser. Fazer sem ser, fazer sem estar imbuído de um poder, fazer sem estar possuído de um poder é ativismo religioso não reconhecido por Deus. Grave isso aí, ó. Grave isso aí. Fazer, fazer, sem estar imbuído, cheio de um poder, é ativismo religioso não reconhecido por Deus. Muito embora o missionário e o ativismo façam a mesma coisa. Pastor, esclarece isso. O missionário dá estudo bíblico, o ativista também. Missionário faz 10 dias de oração, o ativista também. Missionário abre a Bíblia na casa de pessoas, faz conferência pública, faz evangelismo público, o ativista também. O missionário conhece as doutrinas da igreja, o ativista também. E eles fazem, viu? E fazem. Só que um é reconhecido por Deus e outro não. Os ativistas darão com a cara na porta. Os ativistas darão com a cara na porta. Lembra do que está escrito na Bíblia? Quando eles chegam para entrar no reino, Senhor, profetizamos em teu nome, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, cantamos em teu nome, demos estudos bíblicos em teu nome, fundamos igrejas em teu nome. E Jesus vai olhar para o ativista e assim: eu não sei nem quem você é, e está dizendo que fez em meu nome? A diferença entre o ativista e o missionário é que um faz a obra de Deus cheio de um poder sobrenatural, como não algo como uma tarefa, não algo para alcançar um alvo, não algo porque eu tenho que fazer, porque eu sou cristão. Não. O missionário faz porque está imbuído da mesma vontade de Cristo. Missão é muito mais do que algo que eu faço. Isso é muito importante. Existe uma ideia de que se a pessoa estiver morta na igreja, morta, não lê a Bíblia, não ora, não busca o Espírito, não tem comunhão. Existe uma ideia que se eu pegar essa grande massa de mortos e colocá-los para dar estudo bíblico, colocá-los para fazer séries de conferência, colocá-los na missão, isto vai avivar a vida dessas pessoas. Ledo engano, mortal engano. Missão não reaviva ninguém. Mandar as pessoas mortas para a missão é fazer com que eles sejam adestrados e pratiquem obras não validadas pelo céu. Isso é ativismo religioso. Onde começa a missão? Onde começa a missão? Responde aí, onde é que começa a missão? Onde começa a missão? Vou responder, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Atos capítulo 1, verso 8, meu texto preferido. Atos 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Onde começa a missão mesmo? Onde começa a missão? Eu vou abrir o áudio aí para ver se a gente responde algumas coisinhas. Fala aí para mim. Teu áudio está aberto.
Onde é que começa a missão? Jerusalém, Em mim, Jerusalém, Espírito Na Santo. vida, Onde na começa a minha casa, obra do Começa Espírito? minha Na casa, minha vida. com o Começa Espírito em Santo. mim. Casa, minha lá, Depois do casa, Espírito em Começa mim. na nossa casa. Depois na minha casa. nosso lar. Missão não começa na sua casa. Missão não começa em Jerusalém. Missão começa em você. Dá uma olhada no texto, irmão. Dá uma olhada no texto. Diz assim, ó, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Missão, irmão, é aqui, ó. É aqui, cheio do Espírito Santo. Missão é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é ser dotado do poder do Espírito Santo. E dotado do Espírito Santo, eu saio para Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, sua casa, Judéia, os amigos mais próximos. E aí você vai por camada, de dentro para fora. Missão, irmão, olha aqui para mim, acontece de dentro para fora. Primeiro, em você, sendo possuído pelo Espírito para ir para sua família, para os amigos e para quem você não conhece lá no trabalho, onde for. O problema é quando a gente não tem a missão dentro e sai para dar estudo bíblico. A missão é quando a gente não tem estudo, não tem a missão dentro, não tem poder em nós e saímos para pregar. Aí está o problema. E eu vou repetir aqui, ó. Lê do engano de que nós vamos reavivar a igreja, levando-os à missão, sei que compreendam que missão não é o que se faz, missão é quem eu recebo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Missão sem poder é ativismo religioso condenado por Deus. Missão sem poder é ativismo religioso condenado pelo céu. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem está cheio do Espírito Santo é olhado pelo céu e diz assim: isso é bonitinho, é lindinho, maravilhoso, tá? Quem está fazendo missão sem o Espírito nem é reconhecido pelo céu. Missão é fazer a vontade de Deus. E de forma mais explícita, fazer a vontade de Deus significa receber o Espírito Santo para ter poder para anunciar as boas novas. É assim que a gente fica formoso diante do céu. A partir desse ponto, eu quero fazer uma observação importante. Eu a ninguém julgo, eu julgo a mim mesmo. E eu quero que você faça uma reflexão diante dessa discussão, se você é missionário ou se você é ativista. Não julgue ninguém, não diga que o seu pastor, que o membro da sua igreja, que você não quer nem saber. Não é essa a ideia. Eu quero que você julgue a você mesmo sobre sua compreensão do que é missão, do que é missão. A missão é feita, queridos, não por uma força e um poder que você tem, não, por uma capacidade, inteligência que você tem. Eu vou mostrar outro texto bíblico para você que deixa bastante claro de onde vem o poder para a execução da missão bíblica, que é considerada pelo céu e aceita como uma obra que o Senhor ama que nós compartilhemos. Deixa eu só ampliar o texto para você poder ler melhor comigo, tá? Vamos lá. Você vai abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz lá, ó. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para a batalha, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. De onde vem o poder para a missão? E recebereis poder. Fortalecei-vos nesse poder
Está escrito lá. A gente não tem força. Ó. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Você não tem força, você não tem poder nenhum. Eu não posso acreditar que treinar pessoas e ensiná-las a dar estudo bíblico torna essas pessoas missionárias. Eu não acredito nisso. Não acredito só nisso. Acredito que, mesmo buscando o Espírito Santo, mesmo recebendo o Espírito Santo, mesmo sendo capacitado por ele, é necessário que haja treinamento, sim. Eu não creio no empirismo. Recebi o Espírito Santo, agora estou capacitado para tudo. Não. Recebo o Espírito Santo e sou capacitado para ser treinado. Agora, quando eu treino sem instigar a minha igreja, o membro da minha igreja, de que ele deve estar imerso no Espírito Santo, eu estou adestrando estímulo-resposta àquela pessoa. Eu acho isso muito grave. Disso que eu estou falando, deriva um monte de reflexão que a gente pode fazer que não dá tempo agora. Diante do que eu estou falando aqui, derivam muitas reflexões que não dá tempo da gente discutir todas elas agora. Mas treinar pessoas para dar estudo bíblico sem que elas tenham noção de que missão não é isso, que missão é fazer a vontade de Deus, estar cheio do Espírito para ter poder para pregar, sem que elas conheçam isso, nós estamos levando pessoas ao ativismo religioso com um grave perigo de não serem reconhecidos no final da sua caminhada religiosa. As implicações são bastante importantes sobre o que nós estamos estudando aqui essa manhã. Tendo isto como parte da pintura de um quadro, eu quero ler dois textos do Espírito de Profecia com vocês. Vocês sabem que eu, literalmente, irmãos, eu amo o Espírito de Profecia. Eu amo o Espírito de Profecia. Está tudo lá. Tudo, tudo. Então vamos ler junto comigo. E os textos que eu vou ler agora, obviamente, têm a ver com o que nós estamos discutindo sobre o princípio da missão nesse quadro da busca pelo Espírito Santo e da vida íntima com ele. Olha que extraordinário esses dois textos aqui. Ó. O impulso de auxiliar, impulso, grave essa palavra aqui, ó, impulso, impulso. O impulso de auxiliar está no beneficência social. O impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. Assim como o cristianismo não é algo ético ou moral, eu não faço o que é certo só porque é certo, deixo de fazer o errado porque é errado. Isso não é cristianismo. Cristianismo é regeneração. E neste processo de regeneração do espírito, missão é algo que brota constantemente do íntimo. Quando o quando a luz do céu encher o coração e for revelado. Olha a missão aí, ó. Olha como é profundo isso, hein? Olha como é profundo isso. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. Como é que Cristo habita em nosso coração? Através do Espírito. Se amamos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. É por isso que eu digo, eu te amo para qualquer pessoa, irmão. Cristo morreu por todo ser humano? Morreu. Então eu amo todos por quem Cristo morreu. Então eu posso dizer para o bêbado, para a prostituta, para quem eu não conheço, que eu amo. Não podemos entrar em contato com a divindade aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, sem primeiro nos aproximar da humanidade. Porque naquele que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinadas. Olha que coisa poderosa isso aqui. Se eu estou em contato com a divindade, eu vou para a humanidade. Se eu estou em contato com a humanidade como resposta de estar ligado à divindade, isso é aceito por Deus.
unidos com Cristo, estamos unidos com nossos semelhantes, pelos áureos elos da cadeia do amor. Então, a piedade e compaixão de Cristo serão manifestas em nossa vida. Isto é missão, irmãos. Isto é missão. Quando eu resumo missão a dar um estudo bíblico, eu fraturo o reino de Deus. Missão, fazer a vontade, é ter Cristo habitando em mim pelo Espírito e ter o mesmo Espírito, o mesmo desejo que havia no coração de Cristo, irmão. É muito mais profundo do que pegar alguém, ensinar a dar um estudo bíblico e ganhar nessa mesma forma. Não, irmãos, não, não pode ser assim. Talvez, talvez, nós cheguemos à conclusão de que quando nós de manhã temos uma igreja cheia e fazemos um apelo para a missão no período da tarde, só venha um pingadinho de gente para fazer missão à tarde. É assim que acontece na sua igreja? Sermão de primeiro sábado, sermão missionário, o pastor vai lá e ataca a missão e chama os irmãos para a tarde, para ir para as casas, abrir a Bíblia, é lotado à tarde. A sua igreja fica lotada de gente para ir para as casas, não é não? Não é assim não na sua igreja? Por que que não se... Por que será que... Por que será que não está lotado à tarde para fazer missão? Será que as pessoas entenderam o que é missão? Ou nós estamos tentando produzir ativistas? Vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. Continuando lendo, diz assim, ó, unidos com Cristo, estamos unidos com o nosso semelhante pelos auros elos da cadeia do amor. Então a piedade e a compaixão de Cristo serão manifestas em nossa vida. Missão, irmãos. Não esperaremos que o necessitado e o infortunado nos sejam trazidos a nós. Não nos será necessário ceder a rogos para sentir as aflições dos outros. Ser-nos-á tão natural, impulso, servir o indigente e o sofredor, como foi para Cristo, andar fazendo o bem. Para, para, preste atenção nessa palavra aqui, ó, como as coisas estão absolutamente interligadas. Fazendo o bem. Para aí. Agora volta comigo. Amo o texto bíblico, né, irmãos? Eu amo o texto bíblico porque ele é muito preciso. O texto bíblico é muito preciso. Olha só que coisa interessante, ó. Como é que as coisas estão absolutamente conectadas, ó. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem naturalmente, por impulso de um poder que está dentro, recebido todo dia, é um impulso natural fazer o bem, anunciar o bem. Missão não é fruto só de treinamento, missão não é fruto só de saber a mensagem, missão é um impulso natural de quem está cheio de Cristo, porque recebe o Espírito Santo, o poder todo dia para a pregação e sai anunciando a salvação de que um reino está chegando. Onde quer que haja, de novo, irmãos, de novo, ó, onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a operação do Espírito Santo de Deus. Isso aqui, para mim, irmãos, é determinante. Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar outros, é revelada a operação do Espírito Santo. Eu, por muitas vezes, dei estudo bíblico com um desejo no meu coração de batizar aquela pessoa.
Eu nem cuidava delas. Eu nem me envolvia com os sofrimentos delas. Mas eu trabalhava para batizá-las. Ativismo e missão são muito parecidos. Se faz a mesma coisa, mas os motivos são diferentes. Mas tenho mais um texto para compartilhar com vocês essa manhã. Esse outro texto é, como qualquer outro do Espírito de Profecia, absolutamente extraordinário. Extraordinário. Bom, vamos lá então. Olha o que diz o texto. Ó, eu vou ver se eu amplio um pouquinho mais para ficar melhor para você ler, que eu sei que aí o seu celular pode ser pequenininho, né? Aqui. O primeiro impulso, de novo, ó, impulso de um coração regenerado. O que é um coração regenerado? É um coração que foi feito novo pela pessoa de Cristo através do Espírito Santo. Isso é um coração regenerado. Quando o coração regenerado, o primeiro impulso dele é levar outros também ao pastor. Então, o que é missão, meu irmão? Missão é um impulso, é um desejo que tem dentro de você, igual tinha no coração de Jesus. Senhor, qual é a sua comida? A minha comida é fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Entrar na vida da samaritana, levar o evangelho e resgatar aquela mulher das trevas, amando-a, cuidando, se compadecendo, se envolvendo, abraçando, gastando seu dinheiro, envolvendo seu tempo, se desgastando, porque você ama aquela pessoa, porque você está cheio de um poder que provoca em você o mesmo sentimento que havia no coração de Cristo. Isto é missão. Quando eu envio membros da igreja sem elucidar, sem deixar claro que isto é missão, treino para dar estudo bíblico, e eles fazem isso sem um pingo do sentimento que havia no coração de Cristo, é ativismo, não reconhecido por Deus. Vamos voltar para o texto. O primeiro impulso de coração regenerado é levar outros ao Salvador. Olha só, os que não possuem, veja, missão, irmãos, é um desejo. Missão é um desejo. Eu tenho vontade de sair de casa sábado, eu tenho vontade de sair de casa às noites, eu tenho vontade de entrar, desejo entrar na vida das pessoas, eu desejo amar aquelas pessoas, eu desejo abraçá-las, eu desejo cuidar delas, eu desejo abrir a Bíblia. É desejo, não é adestramento. Missão é um impulso espiritual. Não é saber dar um estudo bíblico. Os que possuem desse desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Os que não possuem esse desejo de levar outros também ao Salvador dão provas de haver perdido o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Desejo de levar salvação com a própria vida a quem não conhece. Isso é primeiro amor. Desejo, desejo, desejo. Engraçado, né? Engraçado que isto acontece no início da carreira, né, Lília? Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saímos com forte desejo de cumprir a missão. Por quê? Acabamos de receber o Espírito Santo, aí a gente para de receber o Espírito, para de ter desejo e estaciona dentro da igreja.
brigando pela cor da parede, brigando pelo banco que ficou pequeno, brigando porque o pastor passou do horário, brigando porque a saia da irmã está curta, brigando porque. Aí a gente briga por tudo quando não tem o desejo da missão, né? Aí a igreja se torna áspera, seca, sem amor, sem vibração, sentadas em doutrinas irrefutáveis, destituída de amor. Não serão nem reconhecidos pelo céu. Dão prova de haver perdido o primeiro amor. Quem está assim, deve examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar o quê? Um novo batismo do Espírito de Cristo. Espírito com letra maiúscula, um novo batismo do Espírito Santo, para que você tenha o mesmo Espírito com letra minúscula. Espírito com letra maiúscula, a pessoa do Espírito. Espírito com letra minúscula, o mesmo desejo que havia em Cristo. Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós em deixar o reino da glória e vir ao mundo caído para salvar os perdidos. Qual é a vontade do Senhor, Jesus? Senhor, o senhor já comeu? Qual é a sua comida? Vir ao mundo para salvar os perdidos. Será a comida de Jesus. O coração dele vibrava com isso. Jesus dormia pensando na salvação dos outros. Jesus acordava pensando na salvação dos outros. Jesus planejava as atividades diárias pensando na salvação dos outros. Jesus tirava férias usando o nosso estilo de vida, né? Pensando na salvação dos outros. Só no mesmo contexto, não que Jesus tenha tirado férias, tá bom? Senão você vai confundir o que eu estou dizendo. Jesus planejava o seu dia, ele dormia, acordava, pensando na salvação dos outros. A diferença entre o missionário e um ativista nas práticas do evangelismo é um detalhe bastante significativo, mas muito pueril. O missionário, como ele está cheio de um poder que brota de dentro para fora, o desejo que havia em Cristo Jesus de salvar os perdidos, o missionário usa a vida como estudo bíblico e confirma os estudos bíblicos na Bíblia. O missionário, ele usa a vida como estudo bíblico e ele confirma as verdades da palavra de Deus no estudo das Santas Escrituras. Esse é o missionário. O ativista, ele não apresenta a vida como modelo. Ele apenas apresenta uma doutrina para ser obedecida. O missionário recebe o Espírito Santo todo dia para esse primeiro amor, que é desejo pela salvação das pessoas. Ele recebe todo dia, várias vezes no mesmo dia, para ter poder para que a vida dele seja usada na pregação da palavra. O missionário é assim. O ativista nem conhece o Espírito Santo, mas faz, porque foi treinado para isso. O missionário é formoso sobre a terra. O ativista nem reconhecido é. Isso é grave. Isso é grave. Quando eu
prego uma mensagem como essa, você é missionário ou você é ativista? Você dá estudo bíblico ou você ama as pessoas? Você se preocupa com a salvação delas ou com o número de batismos? Você usa sua própria força ou é uma força recebida todo dia? O que você faz como missão são conceitos doutrinários ou é fruto de uma regeneração que o Espírito Santo provoca em você todo dia? Quem você é, irmão? Você é ancião da igreja. Tem feito o quê pela missão da sua igreja? Você é pastor dessa igreja. Tem uma lista de pastores aqui adorando comigo agora. O que nós temos feito pelas ovelhas, no sentido de serem missionários autênticos. O que nós estamos produzindo como missão. Eu vou colocar uma música para a gente refletir. E eu vou pedir para que você reveja os seus conceitos e pense que o que você está fazendo como missão, se é fruto de uma imersão no espírito ou um conceito moral, ético, uma obrigação. E diga ao Espírito Santo: eu estou aqui. Eu preciso do Senhor para poder viver algo real, algo novo. E depois da música eu quero ainda falar com você. A vida de quem vive missão, nesse foco da vida no espírito, é uma vida sem interrupções. 100% do tempo é utilizado e investido na salvação de outras pessoas. Não é porque o pastor disse, não. Não é porque eu fui treinar. Porque tem o mesmo sentimento de Cristo aqui. E isso faz de você uma pessoa formosa sobre a terra. Isso faz de você uma pessoa reconhecida pelo céu. Quando você entra na vida das pessoas, quando você faz uma curva de 30 quilômetros para amar alguém, quando você tira do seu corpo para dar para o outro, quando você chora, quando você se alegra, quando você se compadece para revelar Jesus aos outros. E dessa maneira nós vamos ser aceitos pelo céu. Vamos praticar missão bíblica, cheios do Espírito Santo, possuídos de um mesmo desejo que havia no coração de Jesus. Vamos nos relacionar com pessoas, revelando Jesus com a própria vida. E neste ciclo de amizade que conquista, vamos abrir a Bíblia e revelar Jesus para essas pessoas. E quando a gente estiver falando de Jesus na Bíblia, porque você é um missionário cheio do Espírito, apesar dos erros que nós cometemos, que ninguém é perfeito, as pessoas vão dizer assim: nossa, mas você se parece com esse da Bíblia aqui. Você fala como esse da Bíblia aqui. Você ama como, nossa, como que legal, essas coisas combinam. É, é assim. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, espero que essa reflexão ela fale forte ao coração dos meus irmãos e também no meu.
porque é um remédio que eu aplico, que eu mesmo preciso tomar. Isso aqui nós estamos falando de cristãos de alto nível, alto nível. E para ser cristão de alto nível tem que ter treino todo dia. Então nos orienta, Deus, como eu disse na última pregação que eu fiz, as virgens prudentes não tinham óleo para oferecer para as imprudentes, porque elas haviam acabado de ser batizadas pelo Espírito. Elas pegaram óleo extra e colocaram na lamparina. Todo dia isso, todo dia, para que esse desejo, para que esse alimento que é a salvação das outras pessoas realmente mova nosso coração. Nos faz compreender que isso não vem de outro lugar. Isto não vem de outro lugar. Isto vem do recebimento do Espírito Santo diariamente. Nós não precisamos parar o que estamos fazendo, mas nós precisamos fazer o que estamos fazendo de outra forma, cheios do Espírito, para que sejamos reconhecidos como formosos sobre a terra. Nos dê essa compreensão mais profunda, Deus. Nos ajuda a viver assim. E abençoa cada membro da igreja que vai ouvir essa mensagem agora, depois, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso que aconteceu comigo alguns dias atrás e que nós estamos agora avançando para continuar na vida daqueles seres humanozinhos e ganhá-los para Jesus. Olha que legal. É, aqui foram os dois textos. Nós temos uma missão Caleb no meu distrito aqui, que foi uma bênção. Aqui nesse grupo todo, nós tivemos cerca de 50 pessoas adultas que frequentaram o nosso Caleb. Todos cadastrados e devidamente visitados. E nós vamos agora no processo de ter o quebrando o silêncio agora, né? Esse foi o orador, eh, apelos feitos, né? Essa senhora aqui decidiu pelo batismo, uma bênção. Aí o auditório nosso montado, no momento ali da feira de saúde, as pessoas recebendo massagens, muito legal isso aqui. Fizemos junto com a, a Missão Caleb, fizemos duas escolas cristãs de férias, para os pequeninos e para os maiores. Para os pequeninos, crianças na cozinha. Aí está uma equipe com a Nádia, que é a nossa diretora do Ministério da Criança da Igreja do Ipanema, junto com a irmã, essa que está sorrindo ali, uma bênção. Nós tivemos aí um pouco mais de auditório para vocês. Essa foi a outra escola cristã de férias, no mesmo lugar, numa escola chamada Mundo dos Insetos, aqui dirigido pelo Clube de Aventureiros, o Pedro e a esposa Yasmin, que dirige o Clube dos Bravadores. Foi uma bênção. Aqui o momento da entrega das cestas básicas, esse garotinho vai se batizar, Clube dos Bravadores, e essa aqui é a mamãe que a gente está também ganhando para Jesus, né? E aqui o irmão Antônio e a sua esposa, que fazem parte da sala 57, estão adorando conosco aqui agora. Falando de missão, né? E aí agora nós vamos para uma segunda parte. Nós temos o Quebrando o Silêncio. Nós vamos visitar, já visitamos essas famílias, estão sendo cadastradas, cuidando deles, estou ensinando esse conceito de missão para a minha igreja, difícil de pegar, né? Mas existe todo um trabalho muito intenso para que novas pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus, tá bom? Mostrei para vocês o Campuri, que nós tivemos também recentemente. Benção, irmãos, benção. Quero chegar no meu distrito com pelo menos 40, 50 pessoas batizadas esse ano. Mas mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Pessoas amadas, pessoas que serão cuidadas, reconhecidas, inseridas, senso de pertencimento, família, calor humano, sabe? A gente está à procura de algo como Cristo fazia. À procura de algo, não só batismos, a gente quer missão.
vidas, pessoas com sentido na vida delas, né? Pessoas com sentido na vida delas. Ô, Alex, dá uma chegadinha aqui, amigo. Alex Fagundes. A história do Alex é interessante, meus irmãos. Um rapaz que foi roubar e se converteu. Alex, abre, abre aí o áudio do seu computador, já está liberado aqui. Bom dia, pastor. Bom dia, Alex, tudo bem, cara? Tudo bem? Rapaz, eu aqui pensando, né? Que história sua, né? Que história sua. Nós vamos tratar alguns assuntos aqui importantes e temos que fazer isso num tempo hábil, porque você tem hora para sair aí, chegar no lugar certinho do seu trabalho. Alex, fala para o pessoal que está ouvindo a gente, onde é que você mora, você é casado, tem filho, só para a gente conhecer um pouquinho você. Bom dia, Sala. Bom, eu sou de Botucatu, né? Sou casado há 10 anos e tenho uma menininha, Valentina, 6 anos. Casado há 10 anos e tem a Valentina, de 6 anos. Como é que é o nome da sua esposa? Silvânia, Eu ela é vou começar. baiana. Baiana, você também é baiano? Não, eu não. Não? Você é de onde mesmo? Eu sou aqui mesmo, Botucatu mesmo. Ah, de Botucatu. Eu vou começar pelo casamento. O Alex tinha um negócio com Deus, irmãos, que ele queria casar. Como é que é o voto que você fez, Alex, no negócio do casamento? Eu falei assim que a primeira mulher que eu pedisse em casamento, no primeiro momento, pedisse casamento, ela falasse sim, é essa que era para casar. Então foi a primeira mulher que tu encarasse a bichinha e que tu pedisse em casamento e ela dissesse sim, tu já ia Sim. embarcar. Já ia, já. E aí tu deu o primeiro beijo na tua esposa e logo depois do primeiro beijo, o que que tu fez? Eu já pedi em casamento. Rapaz, mas que homem ligeiro esse, meu irmão. E ela O aceitou. menino, o menino não brinca em serviço, não, Claudinha. Já mandou o primeiro beijo, falou assim, ó, quer casar comigo? E o que que ela disse? Sim. Ixi, dois doidos, dois doidinhos da cabeça, irmão. O homem no Eu, primeiro beijo chama a mulher para casar e ela já aceita, ela diz, pastor, eu doida também fiz isso. foi Mas deu certo, né, irmão? Tem a primeira 10 vez que anos. eu fui visitar a Bahia, e daí eu dei o primeiro beijo, né, pedi em casamento, e ela estava programado para ir na Missão Caleb. Aí Aham. ela falou assim, né? Eu fico ou vou para a Missão Caleb? Daí ela foi para a Missão Caleb, abandonou eu, né? Aí a gente ficou conversando pelo orelhão. E depois eu voltei aqui para Botucatu, continuamos conversando pelo telefone. E quando eu fui ver ela a segunda vez e o segundo beijo, na semana do casamento já. 9 meses depois. Meu amigo, que história. Mas uma mulher que deixa o cabra para ir para a Missão Caleb tem que casar com essa mulher mesmo. Por isso que deu Essa aí é certo. a adventista raiz, irmão. Eu vi a sua princesinha aparecendo aí, né? Isso. Ela vai para a escola Vai, né? E a esposa tá aí, que pode dar uma olhadinha também, para a gente ver a família toda. Deu uma travadinha na internet. Mas em nome agora. de Jesus vai voltar. É, travou? Volte, Ô, Alex, volte Silvana, para mim. Olha aí a bebezinha. Oi, lindinha, tudo voltei. bem? Que gatinha, hein? Tá com uma touca, tá frio aí, né? Tá frio aí. Tá gelado. Bom dia para todo mundo dessa família linda aí. Alex, você sofreu na infância com os pais porque eles consumiam muita bebida, né? E literalmente eram viciados em bebida. Isso. Eles trabalhavam 15 dias, conseguiam dinheiro, compravam um garrafão de 5 litros. Já foi a um garrafão de 5 litros e depois eles Oh, passavam. pera, para tudo, para tudo. Olha a mulher aí, essa aí é top. Como é que é o nome da senhora, irmã? Silvânia. Giovânia, vocês formam uma Silvânia. família linda demais, viu? Tem uma filha linda e vocês formam uma família, são muito bonitas, viu?
Amém. Parabéns pelo casamento, pela vida cristã que vocês têm, tá bom? Que legal, né, irmãos? A gente conhecer assim pessoas em todo o Brasil, no mundo. Vai lá É se muito trocar. legal. Olha aí, que família bonita, né? Então, você tira uma foto aí, galerinha, para a gente registrar esse momento bonito aí. Fotinha, print. Registramos. Pronto, a Claudinha já tirou lá, que ela vai mandar para mim. Alex, então você vai sofrer porque os seus pais trabalhavam 15 dias, compravam uma quantidade de bebida e aí não trabalhavam mais. E não, Eles até acabar. bebiam e era bebida quente mesmo. Era pinga mesmo, né? Que fala. Incha pé. Rapaz, e vocês sofriam com isso, porque quantos irmãos você tinha? Nós somos em quatro, né? Mas o que conviveu desde pequeno até grande foi três, né? Que eu sou gêmeos com a minha irmã e tenho o mais novo. E daí nós três ficava presenciando isso, né? Dentro de casa. E aí vocês, por conta desse tipo de comportamento dos pais, sofriam muita carência de comida, de roupa, viviam uma dificuldade muito grande, né? Muito grande. Até a gente tinha um tênis para o ano todo para ir para a escola, né? A gente andava 3 quilômetros para pegar uma perua para ir para a escola, né? Então a gente tinha um tênis pro ano todo, tinha uma blusa pro ano todo. Se sujasse, a gente ia com a blusa suja, né? Então ela. Eu sei muito bem o que é isso, meu amigo. Vocês, talvez aqui o pessoal mais velho vai saber. Você conheceu o quichute? Isso, era o mais chique, né, daquela época. E eu tive Você, um. você conheceu a conga? Ah, menino, quem é velho aqui tá sabendo do que eu tô falando. E o Alex, caderno, ele ia num saquinho de arroz, né? saquinho de arroz, irmão. Saquinho Eu, de eu, arroz. ti- eu tive um quichute, e ter um quichute era um negócio, né? O meu quichute, lembra que ele tinha umas travas embaixo, de borracha? Uhum. Ele ficou lisinho embaixo, liso embaixo. O quichute não ficou branco, porque não descora para branco, né? Mas ele perdeu toda a cor. Ele tinha uma bordazinha assim, ó. Aquela borda desfiou de tanto que eu usei aquele quichute, cara. Eu tinha uma calça de, eu tinha uma calça de tergal marrom, uma calça de tergal marrom para ir para a escola. Olha só. Aí, eu tinha Agora, um que assim, eu fui nadar uma vez, caiu dentro da água. E eu tinha muitas meninas lá, com vergonha, deixei o tênis lá. E depois fui pegar, depois que todo mundo tinha ido embora. E fui no outro dia com o tênis molhado para a escola. Alex, isso aqui é legal a gente discutir, sabe por quê? Que não são as coisas que formam a gente, cara. Nosso caráter não pode estar condicionado ao que temos e que não temos. Algumas pessoas, às vezes, tomam atitudes inadequadas porque não tem isso, não tem aquilo, passam por dificuldades. Mas você não pode condicionar sua vida pelo que você tem ou que você não tem. Nosso caráter não é formado por esse tipo de coisa. Afinal de contas, tem um monte de gente aí que tem muita coisa e também não tem um bom caráter, né? Você passou por toda essa dificuldade, hoje é casado, é cristão, tem uma filha e dá bom testemunho, mesmo tendo passado por fortes dificuldades na vida. Falando em dificuldade, a, a parte da sua mãe, a parte da sua mãe, o, a- os seus avós, o seu avô morreu com quantos anos? 116 anos. 116 anos. A sua avó com 90 e poucos. 98 isso. 98. E sua mãe, ela tinha uma frase com vocês, que eu quero entrar nesse tema aqui, que é importante. Ela dizia que vocês eram negros. Como é que ela dizia para você? A gente era negro, mas não era sujo, porque nós era conhecido como negrinho sujo, né? Falava assim, vocês são negros, mas não é sujo. Então, anda certo, dê bom exemplo para vocês não serem, não ficar falado, né, na boca do povo. Então, a sua mãe, quando educava vocês, ela dizia: vocês são negros, mas não são sujos. Nossa. Porque ela ouviu várias vezes
de que vocês eram negros sujos. Nem negro, né? Negrinhos sujos. Ela odiava essa frase. E, Podia e com, falar, podia falar qualquer coisa, menos essa palavra, né? e com razão, ela tinha que não gostar disso mesmo, né? Hum. Negrinhos sujos. Sabe o que que uma irmã uma vez me perguntou, Alex? É. Ela perguntou assim: Pastor, vão existir pretos no céu? Nossa, Ela me perguntou. a minha tia não gosta de piada com negros, né? E ela fala assim que na onde Jesus nasceu, né, Jesus é escurinho. Se Jesus vir escurinho, ninguém vai aceitar. Ela fala. Ela O não aceita. racismo, o racismo é uma covardia, mas uma covardia tão grande. É como é como a violação de uma criança, o abuso com idosos, com mulheres, a falta de consideração pelos que possuem deficiência física. O racismo é uma covardia, mas uma covardia tão grande que é, é de dar ânsia de vômito em quem pratica esse tipo de coisa, né? E no Brasil, a gente, infelizmente, nós não temos um racismo declarado, né? O racismo no Brasil é velado. Explica melhor, pastor. Pega agora, sob a bandeira do discurso da defesa das minorias, agora os negros ou pretos, essa palavra preto não é pejorativa, eles estão aparecendo mais, estão configurando mais nas mídias, em programas de televisão, nas páginas das revistas. Mas se você um pouquinho de tempo, e eu vou fazer uma crítica já já aqui importante, se você pegar pouco tempo atrás as revistas e folheá-las, aquilo que era promocional para vender produtos nunca estava vinculado nem a deficiente físico, muito menos a pretos. Só a pessoas brancas, de traços finos, afinados. Agora, sob a bandeira da defesa das minorias, o deficiente físico está aparecendo, glória a Deus por isso. Os negros estão aparecendo, glória a Deus por isso. As mulheres estão ocupando melhores funções, glória a Deus por isso. Contudo, Alex, e você que está me ouvindo aqui, é importante que a gente reflita que essa bandeira da defesa das minorias, o homossexual foi incluído no mesmo patamar de um deficiente físico, de um preto, de uma mulher que é discriminada na sociedade. Para mim, essa comparação e igualdade de uma minoria que deve ser defendida da mesma maneira é inadequado. Nós adventistas, não devemos aceitar isso. Os homossexuais são uma minoria, mas, ó, são uma minoria esmagadora em relação aos heterossexuais, mas esmagadora. Por que que eles estão? E por que que se você pegar, Alex, você vai ver que o homossexual e as variantes da homossexualidade hoje está muito mais evidente do que as outras minorias. Por quê? Porque hoje as grandes produções, cinema, televisão, novela, em sua grande maioria, são produzidas por pessoas que vivem esse tipo de vida e, se não vivem, concordam absolutamente com isso. Por isso aparece com tanta veemência. Pastor, como devemos tratar isso? O homossexual é uma minoria que deve ser amada, é uma minoria que deve ser recebida, assim como qualquer outra necessidade humana de entrega de uma falha de caráter, de uma distorção de uma personalidade, assim como quem tem o desejo por uma criança, assim como quem tem o desejo por animais, assim como qualquer outro desvio comportamental.
E o evangelho deve ser apresentado para esse homossexual, para que ele seja liberto desta prática que a Bíblia não sanciona. Amar o ser humano e não concordar com a sua prática. Apenas uma digressão no que a gente está discutindo, para a gente não confundir uma coisa com outra. Mas você, a sua mãe sofreu racismo, né? E ela protegeu vocês desse racismo, e nós aqui da sala somos veementemente contra a qualquer prática de racismo ou rejeição de qualquer minoria. Rejeição de qualquer minoria, inclusive dos homossexuais. Ninguém deve ser rejeitado. A palavra de Deus deve ser pregada de maneira igual, com o mesmo amor a todas as classes. Passando por isso, você tinha uma prática de roubar, você me falou? Como é que é esse negócio, rapaz? Então, nós somos para Piraju, né, uma cidade aqui próxima, e no loteamento lá são várias chácaras. E as pessoas plantavam, uns plantavam só mexerica para vender, que é pocã, né? Outros só morango, outros jabuticaba, manga e assim por diante. E no nosso sítio, onde nós morávamos, nós não tinha nada. Então, a gente sabia onde estava a localização do dono ou do rapaz que estava cuidando lá. A gente entrava por trás, pegava algumas frutas e levava para casa, sacolas, até encher o saco lá e levar para casa. E minha mãe perguntava se a gente tinha roubado, a gente falava que não, porque minha mãe batia mesmo, né? Ela odiava roubo. A gente era para ser conhecido como preto limpo, mas a gente roubava, né? Literalmente. E um belo dia eu entrei numa chacrinha lá, tinha jabuticaba, tava carregado o pé. Eu e meu irmão entramos por trás, né? Tinha uma mata assim, entrando, passamos a cerca, subimos no pé. Eu não sei quantos daqui já fizeram amarrar as mangas aqui e começar a encher a camiseta. E quando nós já tá com uma grande quantidade, o dono aparece super tranquilo, sem gritar, sem nada, e Você, fala que você está, vocês ainda estavam em cima do pé ainda, estava em cima do pé ainda. enchendo a camiseta amarrada de jabuticaba do vizinho. E ele Eita, chega super tranquilo e fala que é pra gente devolver tudo. A gente falou que não tinha como. Falou assim, a gente ficou, né, assustado, já começamos a tremer porque de porque nervoso ele não só queria as jabuticabas de volta, mas ele queria que vocês colocassem a jabuticaba de novo lá no pé. lá no pé. Ele prendeu os meninos, ó. Eu quero que vocês devolvam cada jabuticaba do lugar que vocês tiraram, senão eu conto para a mãe de vocês. Isso, na hora que falou, conta para sua mãe. Não, 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 a gente faz qualquer coisa. Não conta para minha mãe, não conta, porque se contar, a minha mãe ia bater na gente. Minha mãe levava a gente no local e batia lá no local, né? Aí fala, não, 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 não. Aí ele falou assim, então só tem uma condição. Qualquer, pode falar qualquer coisa. A gente imaginou que ele ia pedir pra gente carpir o terreno dele, roçar, plantar mais, mas não. Ele falou assim, vem almoçar comigo sábado. Hum, E a gente falou assim, como assim? É assim, é isso? Ele falou assim, eu quero que vocês venham almoçar comigo sábado. vocês não E é, entenderam nada, né? não, a gente ficou paralisado, né? A gente imaginou uma punição bem severa e ele pediu para a gente almoçar na casa dele sábado. Aí a gente foi embora com a jabuticaba e para falar para minha mãe, né? Ô mãe, vocês não roubaram, né? Eu falei, não, mas a gente não roubou, não. Ai, o seu Lino que deu. Que era porque a Quantos gente anos você, sabia. quantos anos você tinha, Alex? Eu tinha 16 anos. Meu amigo. Ah, seu E Lino que deu. E aí? o seu Lino que deu. Daí ele falou assim: ah, deu mesmo? Deu. Aí ela falou: vou perguntar para ele. Aí eu falei assim: não, mãe, então ele falou que é pra gente almoçar na casa dele sábado. Aí ela falou: toma cuidado, que ele é crente. Toma muito cuidado, que ele é crente. Vocês querem ir? Ah, a gente quer. Então tá bom, porque a gente sabia, né? Ou ele ia, se não fosse, ele ia contar, né? Não, vocês De- querem ir? deixa, Querem. Então deixa, pode eu, ir. deixa eu parar bem aqui para você que está me ouvindo entender por que que ela diz assim, ó. Toma cuidado que ele é crente.
A mãe, a mãe do Alex é de família adventista. Os avós do Alex, da parte da mãe, eram adventistas do sétimo dia. A mãe do Alex frequentou a igreja, conhecia. Só que ela tinha medo de que os meninos se metessem com o cristianismo e não vivessem o cristianismo na altura, porque ela não conseguiu. Quando a mãe do Alex encontrou o pai dele, o pai do Alex tirou a irmã do caminho, aí se envolveram com a bebida e ela deixou a prática da fé. Então, ela tinha medo que os meninos encontrassem crentes e dissessem que seriam crentes e depois fizessem a mesma coisa que ela fez, que não foi seguir corretamente. Ela queria que os meninos dessem bom testemunho. Então ela dizia assim, ó, cuidado com esse negócio de crente, porque se tiver que ser, tem que ser crente de verdade. Por isso ela diz, cuidado que ele é crente. Olha onde vocês vão se meter. Sim. Resultado, vocês foram para o almoço, como é que foi? Nós fomos para o almoço lá, chegamos 9 horas da manhã, que ele pediu para a gente chegar a esse horário, né? E chegou lá, a gente cantava aqueles hinos a capela, né, com o hinário pequeno, e depois teve a escola sabatina, estudo a lição, e depois teve o estudo bíblico. Então, no momento que era sermão, é estudo bíblico. Aí ele pedia para a gente ir no outro sábado, a gente ia no outro sábado também, e a gente terminou lá o estudo, vinha aquele banquete, né? Aquela comida que a gente sabe como que é. E, e daí, quando ele estava. Passou um tempo já, né? Aí ele falou assim: o pastor vai vir aqui. Aí eu falei: mas tá bom, né? Aí ele falou assim: então, a gente vai assinar a ficha de batismo. Vocês já concluíram o estudo. E o estudo daquela época a gente Sério? copiava as perguntas. A gente copiava as perguntas e respondia, né? Não era igual o que tem hoje, não, prontinho. Não, não. Escrevia a pergunta e ainda escrevia a resposta. Agora, sabe o que eu acho lindo aí nesse processo? É que esse homem de Deus, como é que é o nome dele, o dono da chácara? Era Avelino. O Avelino tomando prejuízo, né? Vocês pegando a jabuticaba do pé deles. Ele podia ter dado uma bronca, podia ter brigado. Como é que faz isso? Como é que entra no meu lote? Vocês estão roubando as minhas coisas. O camarada ignora o prejuízo que ele está tomando e convida vocês para comer com ele. Rapaz, que luz, né? Isso. Que mente extraordinária, que amor é esse, né? Foi Que mesmo Deus, hein? tomando, que mesmo tomando prejuízo, evangelizou vocês. Missão é muito mais do que dar um estudo bíblico, irmãos. Missão é revelar Jesus por meio das ações, cheio de um impulso, de um desejo que havia no próprio Jesus. Isso é alimento para a gente. Sabe por que que tem muito crente morrendo nas igrejas? Porque não se alimenta da salvação dos outros, porque não leva a salvação, porque não tem desejo de salvar. Por isso que está morrendo na igreja. É sobre isso que a gente está falando aqui, sabe, irmãos? Coisa linda, né? Esse servo ainda está vivo? Não, né? Já descansou. Não, ele descansou. Que ressuscite na primeira ressurreição, amém? Não? Aí Amém. vocês vão comer jabuticaba no céu juntos. Amém. Aí ele intima o pastor vem, e o pastorzão já chega assim, ó, vamos preencher a ficha que vocês estão prontos para o batismo. E voltaram para casa e vocês contaram para a mãe Não, de ele vocês que iam se foi. O batizar. pastor, o pastor foi, porque a gente é menor de idade, e o pastor falou que ia conversar com a minha mãe. Mas para batizar praticamente naqueles dias ali. Aí ele falou assim, ó, a gente vai, conversa com a sua mãe, você já pega uma muda de roupa e já vamos para o batismo. Num domingo. Aí era bem no dia do aniversário do meu pai. E minha mãe, ela bebia tudo, mas ela cozinhava bem, né? Ela era cozinheira, ela tinha um curso, né? E daí, quando ela ficou sabendo que um pastor ia lá, ela fez um bolo pro meu pai, fez uns docinhos com bexiga, fez meu pai comprar refrigerante, e a gente vivia no sítio só com fruta. E assim, a minha maior vontade era tomar refrigerante. E naquele dia ela comprou refrigerante, que é aniversário do meu pai. E meu pai convidou os amigos todinho dali por perto ali e falou assim: vem que vai ser meu aniversário. Nunca tinha acontecido isso. Nunca, nunca tinha E acontecido. coincidiu com o mesmo dia do batismo.
No mesmo dia do batismo, mesmo dia que o pastor ia lá. Daí o pastor chega, a minha mãe já estava com a cara fechada já, né? E ela pegou e falou assim, ele chegou, vamos conversar, dona Adelaide? E aí a minha mãe falou assim, eu não queria conversar não, porque entra hoje, sai amanhã, isso aí não vai dar certo. E daí a gente quieto, né? E daí ele falou que é para eles para se batizar, que é para eles se batizarem, que no caminho de Cristo é melhor para eles, para os dois, né? Que minha irmã começou, depois ela parou. E daí minha mãe falava assim que não, não vai. Se for, não iria comer nada da festa. E daí o pastor perguntou para nós, vocês querem ir? A gente, né, meio assim, quer, né? Mas a gente, no meu sentimento, eu tava assim, eu não quero ir mais, deixa para um outro dia por conta da festa. Eu falei, eu vou perder tudo isso se eu for? Fiquei imaginando assim, né? Vou perder tudo isso. E o pastor falou assim: Você confia em Deus? Sinceramente, no meu coração, não, né? Porque é o que eu falo, confie, confie. Falei, confie, né? E eu falei assim: Eu vou. Daí ele falou assim: Pode ir, quando voltar vai estar intacta a festa. Ninguém vai mexer em nada. E daí eu falei assim: Eu quero ver o poder de Deus. Nós fomos, entramos no carro do pastor e nós fomos para o batismo. Nem levamos. Eu só levei uma calça só, meu irmão também, e a gente foi. E aí se batizamos lá, foi lindo lá, né? E ainda voltamos com a roupa molhada, porque nós não levamos troca de roupa, né? A calça ainda. E quando voltou, chegamos em casa, a festa estava intacta. Minha mãe não deixou ninguém mexer na festa até nós voltarmos. Falou assim, vocês. é, Aqui está a festa, nós vai começar agora a comer. Nós estávamos esperando vocês. E na hora que minha mãe falou isso, eu vi o poder de Deus ali, que estava duvidando, mas Deus mostrando que estava cuidando da gente, né? Assim, eu estou Você, cuidando. vocês vão para o batismo, imagina a vontade de tomar o refrite, umas comidas diferentes, passando necessidade. Diz, puxa, eu vou perder tudo isso, né? Coisa do coração de uma criança ainda. E o pastor disse: confie em Deus. Confie em Deus e ele vai dar para vocês. Vocês vão. E é legal que a sua mãe, que questionou o batismo de vocês, segurou a festa para vocês não serem prejudicados, né? Sim, Quando a gente confia em Deus, Alex, irmã, ele cuida da gente, sabia? muito. Cuida Às vezes muito. a gente, às vezes a gente não consegue entender muitas vezes como é o cuidado de Deus. Porque o cuidado de Deus inclui, às vezes, em que ele permita que a gente passe por algumas dificuldades. Mas Deus sempre cuida de quem confia nele. E a gente não pode perder essa esperança, essa certeza, essa fé de que a gente tem um Deus provedor. Nossa vela deve estar içada nesse lugar onde o vento sopra a confiança, a fé, a esperança de que Deus vai manter a festa pronta para a gente. Quando você voltou, que você viu as coisas tudo intactas, o que que você sentiu? Deus existe. Deus existe. E eu senti um desejo grande, assim, de ler a Bíblia. Era ruim de leitura, eu falei, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. O pastor sempre falava, o irmão também sempre falava, vocês lê a Bíblia, que melhora a leitura de vocês. E daí a gente lia meio gaguejando, tudo. Mas quando a gente começou a ler a Bíblia, desenvolvemos a leitura, assim, de uma forma inacreditável. E a partir dali, assim, lutas não faltaram, mas vitórias com Cristo era certeza. Você é adventista há quanto tempo? Há 24 anos. E a senhora, irmã, é adventista há quanto tempo? Vai fazer 11 anos. 11 anos. Que você batizou, nunca deixou a fé, Alex. Não. Que Assim, coisa, né? teve momentos de fraqueza, né? Mas, assim, eu nunca parei de ir na igreja, mesmo com vontade de não.
não pregar, não fazer nada, né? Eu não faltava um culto. Até hoje, né? A gente vai em todos os cultos, só se for emergência mesmo. Inclusive, ontem, enquanto conversávamos, por volta das 7 horas, vocês estavam no ônibus. Então, no ônibus. E Então, estavam indo pro culto, né? isso. Que joia isso, né? Que coisa linda isso, né, irmãos? Fruto de uma jabuticaba roubada. Sim. Como Deus é bom, né, irmão? Como Deus é bom. E E assim, esse. a partir daquele momento que a gente começou a ter estudo, né? O irmão falou, não roubem, porque as pessoas têm uma má visão, né? E daí, a partir daquele momento, a gente não entrou mais em chácara, a gente batia na porta e pedia. Foi o roubo da conversão. Que coisa, né? Como Deus age em todas as coisas. É, quem entrou na sala aí primeiro? Foi eu. Eu Você. tava, foi Hum, num, eu tenho um grupo aqui, é Conhecer Jesus é Tudo. E são adventistas de todo mundo, todo mundo mesmo, da Europa, da África, dos Estados Unidos e daqui do Brasil tem bastante. Daí, um dia, a gente estava na pandemia, em 2021, acho que foi em março, mais ou menos, de 2021, aí eu recebi o link e estava escrito Vigília, né? Falei assim, a gente não vai fazer nada em casa, num sábado à Era noite. sexta-noite. Era sexta-noite, né? Aí eu falei, a gente vai assistir. Aí eu falei para ela, vamos assistir? Ela, eu não. Falei, vamos assistir. O quê, irmã? A senhora não quis assistir? Não acredito numa. Ele veio ver veio ver o testemunho, era o testemunho da Márcia, e o filho dela tinha ficado preso, ela cuidou do rapaz que matou a Isso. E ele falava assim: vem ver que testemunha. Eu lá no quarto falei: eu não quero ver nada, não. E ele vem ver, eu falei: eu não vou ver nada, não. Até o momento que eu vim e vi o testemunho, e eu falei para ele assim: nossa, eu quero ter essa experiência. Não a experiência de perder o filho, né? Mas a experiência com o Espírito Santo que eu nunca tinha tido, né? Porque quando eu retornei para a igreja, eu estava numa festa de São João. E foi a vez que eu ouvi a voz dele falando o que eu estava fazendo naquele lugar e eu nunca mais voltei em festa nenhuma. Então, eu queria ter novamente aquela experiência de conhecer verdadeiramente o Espírito Santo. E naquele dia que ele me apresentou a sala, aí eu gostei, ouvi o testemunho e eu comecei a ouvir a sala 57 e foi uma mudança muito grande. Que legal, né, irmã? Hoje você conhece o Espírito Santo mais profundamente, né? Sim. O Alex vai me falar que uma das coisas que mais chamou a atenção aqui na sala, dentre outras, foi a ideia de que o pastor não é um super-homem, que o pastor não é um homem de aço que não erra, que não tem falhas, que não tem carência. Você tinha uma visão de um pastor assim, que o pastor era um camarada que. Como é que você via É, pastor? a visão que eu tinha assim, do pastor, que é assim, pastor não erra, pastor não peca, pastor não. Antes eu tinha essa visão de que ele não fazia nada de errado, era santidade pura, né? Assim que não havia erros no pastor, Hum. nem lutas, nem nada. Assim, eu imaginava assim que o pastor nem ficava doente. E depois que a gente. Aí, Verinha, que beleza! Pastor E nem daí- fica. Pastor não tem dor de barriga, Não. pastor não tem dor de cabeça, não cansa. Era assim que você via, cara. Isso. Porque sempre ativo, né? Os pastores que eu conhecia sempre ativos, sempre. E a gente não conhecia a vida deles. E depois na sala que a gente vê que os pastores são pessoas iguais. São pessoas iguais a nós, né? A gente aqui Seres fez, humanos. a gente aqui fez questão de desconstruir o super-homem. Literalmente, desconstruir esse super-homem. O pastor é alguém com a mesma necessidade da graça das ovelhas. O pastor também é ovelha. O que o pastor tem em relação ao rebanho é uma responsabilidade muito maior. Que Ellen Hum. White diz que o pastor é o representante de Cristo na igreja. Sim. Então, é óbvio, a responsabilidade é muito grande. O pastor tem que ter noção, de fato, a vida dele deve ser santificada, deve ser separada, deve ser um homem. Ok, tudo certo, mas
Tem pastor que os filhos saem da igreja depois dele ter educado. E não é Uhum. culpa dele, muitas vezes. Ele educou, agora vai ser culpado que a filha não quer ser cristã. Não é culpa dele, ele ensinou. Ele ensinou. Sabia que tem dia, Alex, que eu não quero ir pregar? Mas, ó, Eu tô com a nunca cabeça, imaginei isso. eu tô com a cabeça tão cheia, a carga é tão pesada muitas vezes, que eu digo assim, puxa vida, se eu pudesse não pregar hoje e pudesse deitar bem aqui, dormir, descansar, eu preferia. Hum. Às vezes, às vezes, mesmo nessa busca incessante pelo Espírito, tem situações na igreja que a gente. Sabe que eu já pensei em desistir? Não do cristianismo. Eu pensei em desistir de ser pastor. Porque às vezes parece que você é muito incapacitado, né, para um desafio tão grande. Porque às vezes, Alex, as pessoas. Eu vou contar a minha experiência, pode não ser a dos outros pastores que aqui estão, mas a minha se configura assim. Na maioria das vezes, quando as pessoas não gostam do trabalho do pastor, elas falam. Ah, o pastor chegou atrasado. Ah, o pastor foi grosso. Mas fala mesmo. Ah, o pastor não visita, o pastor não atende telefone. A lista de reclamações é um negócio absurdo. E tem um câncer, eu queria que você que está me ouvindo aqui, é um câncer, viu? Câncer, câncer, estágio 4. É quando você percebe, Alex, que a relação daquele irmão com você é assim, ó. Pastor Iglesias falou aqui ontem, o pastor é assalariado, então ele tem obrigação de Pastor, visitar, ela tá indo. tá? Ei, opa, o beijinho aí que deu o casamento, eita coisa boa. Irmã, prazer, vocês são lindos, viu? Parabéns. Então escute aqui, ó. Essa é uma relação cancerígena, estourada. Quando eu sinto que tem pessoas que se relacionam conosco, os pastores, assim, ó. O pastor recebe o salário dele. Então, o pastor, ele tem que visitar, ele tem que receber na casa dele, o pastor tem que pregar, tem que administrar a igreja. E por mais que o pastor faça, aquilo é considerado obrigação do pastor. Então, a gente não consegue causar no coração do membro, muitas vezes, o que nós gostaríamos, com nossas práticas agudas, um sentimento do tipo assim, cara, esse pastor aí é legal, hein? Gostei dele. A gente não consegue causar isto porque o membro acha que o que eu faço tem que ser obrigação. E se é obrigação e eu recebo por isso, não está fazendo menos que a obrigação. A gente nunca consegue estabelecer um vínculo de confiança, de intimidade, porque o membro acha que eu sou empregado dele. Aí eu vou dizer aqui, ó, para você que está aqui adorando conosco, claramente, eu recebo para ser pastor. Sabe qual é a diferença? Eu recebi um chamado e você não. Eu fui para a faculdade, deixei minha vida para viver a vida da igreja e a vida dos membros da minha igreja. Não tenho casa fixa, não posso ter amigos, durmo aqui em Valparaíso e não sei onde eu vou acordar, porque o domínio da minha vida está na mão da igreja. Se a igreja disser assim, pastor, vá, eu vou. É esse estilo de vida que eu decidi viver para cuidar de você. A diferença entre mim e você, eu recebo mesmo, mas você não teve o chamado. Eu fui para fazer o curso de teologia, eu fui chamado para ser pastor. Você não. Porque dizimista e ofertante, eu também sou. Então, essa relação financeira deveria sumir da cabeça dos membros da igreja e deveria ser valorizado o pastor que trabalha, que se envolve, que chama a ovelha para perto, que abraça, que traz para casa, que coloca dentro do carro, que dá carona, que visita, não como obrigação,
mas porque o pastor ama a ovelha. Sabia, Alex, que não existe pastor sem ovelha e não existe ovelha sem pastor. Deus criou essa relação íntima e intransferível. Então você aprendeu, e aqui eu não estou validando a ideia de que agora o pastor é um pecador e que, não, o pastor tem que ser separado assim como membro também. Mas, irmão, tem dia que eu choro, tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu não quero ver ninguém. Eu sou igual a você, eu sou igual a você, sabia não? Tem dia que eu me sinto só, eu sou igual a você. Se você cuidar bem de mim, eu vou cuidar melhor de você. Se eu cuidar melhor de você, você vai cuidar melhor de mim. E nós dois, um cuidando do outro, vamos cuidar melhor do perdido. Foi na Ah, sala que eu, viu, pastor, foi na sala que eu vi que o pastor precisa também de visita, precisa de um abraço, precisa você convidar ele também para estar junto no seu lar, não para fazer visita porque está com algum problema, mas assim, convidar ele como um amigo para estar aqui na sua casa. E aí que a gente passa a ver que o pastor também é um ser humano, igual os membros. que bom que você aprendeu isso e tem praticado, viu, Alex? A gente vê que o seu pastor será beneficiado por isso. Sim. Uma outra coisa que você aprende aqui na sala que eu achei muito interessante, você vai dizer que você achava que a dotação do Espírito Santo era só para algumas pessoas, não era para todo mundo. É, isso é verdade. Como é Eu, que era isso? que assim, o Espírito Santo, antes, né, de eu conhecer a sala, eu achava que o Espírito Santo escolhia as pessoas para estar, né, com eles, assim, achava assim que o Espírito Santo ele escolhia, um exemplo, escolheu a Vera, escolheu o pastor Abdoral, ele escolheu a pessoa para estar ali naquele momento. Então eu falo assim, eu não estou sentindo nada, então é porque o Espírito Santo não me escolheu. E a gente vê que não é isso. Totalmente diferente, totalmente diferente. O Espírito Santo está com todos, né? Com todas as pessoas. E você não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Então ele está com você ali, Que né? massa, né, cara? Do seu lado Eu ali. vibro, Leila, com essas compreensões. Ei, Lúcia, ei, Leci, é massa, né? Você vê a pessoa graduando a maneira como pensa, como entende o cristianismo. Você, pensando assim sobre o Espírito Santo, você chegava a fazer o ano bíblico com a perspectiva de que o Espírito Santo escolhesse você. Isso! E é isso mesmo. Eu falava assim, eu quero ainda realizar esse sonho de estar com o Espírito Santo. Eu quero realizar esse sonho assim de ele me escolher para me usar assim e eu fazer a diferença na vida das pessoas. E eu queria muito que isso acontecesse. E daí na sala eu descobri que ele já está com você, basta agir. É só agir e ele mostra o poder em você, através de você. Você vai dizer aqui no áudio que você mandou para mim que você chega a arrepiar de saber que agora você pode invocar o Espírito Santo, que é através do seu pedido que o Espírito Santo habita em você, não pelo que você faz, mas ele vem pelo seu clamor e você faz porque você recebeu o Espírito. Isso, que é de você buscar, né? Clamar e ver que ele está ali com você ali, isso dá uma alegria imensa. E você, assim, ajoelhar e orar e ver que a sua oração foi respondida, nossa, isso, olha, nossa, é demais, assim, ver que só de orar já atende, eu já cheguei a ajoelhar e orar, no mesmo dia a oração ser respondida, né? Uma vez eu escrevi um pedido no YouTube, eu escrevi um pedido de oração. Eu falei assim, se a oração for para ser atendido, que alguém responda a oração. Assim, acho que não passou 3 minutos.
o moderador falou assim: estaremos orando, Alex. Aí eu falei: Deus, obrigado, obrigado mesmo por responder minha oração. E a oração foi respondida. Foi respondida, assim. Seu cristianismo mudou depois que você veio para a sala e vive aqui conosco essas experiências Muito, todas? muito, muito. Fortaleceu muito, porque eu prego nas igrejas, tudo. Eu sou professor da Escola Sabatina, mas aqui na sala, eu já peguei sermões aqui para pregar lá. A lição eu tenho mais compreensão, né? Mas eu vi assim que eu não preciso ter medo. Eu ainda sou um pouco tímido, mas eu não preciso ter timidez, eu não preciso ter medo, porque assim, Deus está com você, está andando ali com você. E uma coisa, quando eu ia dar estudo bíblico, eu achava que eu que tinha que converter a pessoa, eu que tinha que levar a pessoa para a igreja, eu tinha que fazer ela mudar o seu jeito, mudar a bebida, mudar tudo. E depois na sala eu descobri que não, que a gente só prega e quem converte é o Espírito Santo. Aí eu vi isso assim, eu falei, olha, eu não sabia disso. Muitos anos na igreja, mas eu não sabia que a gente tinha que apenas pregar, apenas plantar semente, mas é o Espírito Santo que converte, não nós. E eu queria converter as pessoas. Eu fazia a pessoa ler a Bíblia, eu fazia a pessoa não ir em festa, a pessoa não tinha que fazer nada disso, teria que já ir para a igreja, mudar da água para o vinho a rotina deles. E depois eu descobri que a gente só apenas mostra a verdade e as pessoas que escolhem o chamado, né, sei lá, que aceitar ou não. É porque esse processo é muito interessante, sabe? É, uma vez eu fui em um apelo com um obreiro bíblico e eu, eu quase que pedi rebatismo para ele. Hum, Eu quase falei, "Ô, me batiza de novo aí, porque eu acho que eu estou perdido, irmão, de tanto terrorismo que aquele cara fez com os textos da Bíblia, para dar quase que medo na pessoa, para ela ter medo mesmo e aceitar ali pelo medo, pela coação. sim, Acho que esse não é o caminho, sabe? O caminho é que a gente mostre pela vida como viver o cristianismo, apresentar as doutrinas e fazer apelos para que eles abandonem essas coisas. Mas obrigar a pessoa, forçar, isso não existe, né? não existe. Eu acho, Alex, assim, ó, tem irmãos, tem dois extremos aqui no que você disse. Tem irmãos que pregam e dizem assim, né, eu prego, a pessoa é que se converte lá. Nesse processo, essa pessoa que prega não faz apelo. Não. A gente prega, testemunha, quem converte ao Espírito Santo, e no processo de evangelismo, a gente vai fazendo apelos. Apelos, a pessoa fuma, diz, "Moço, se fuma aqui não. A pessoa vai, se prostitui, você diz, não, prostituição não. E você vai fazendo apelos. Apelos. Agora, a decisão, a conversão é uma operação interna, feita pelo Espírito Santo. Agora, se você vai como missionário cheio do Espírito, você vai rogar o Espírito Santo para convencer aquela pessoa. Isso é diferente, né? Não é o seu argumento. O que vai converter a pessoa é a ação do Espírito através do seu argumento. Quando eu sou um ativista, eu acho que é o meu argumento que converte. Quando eu sou missionário, eu entendo que é o Espírito quem converte através do meu argumento. Olha como é diferente, né? Muito Missão diferente. e ativismo que a gente estudou hoje. Você está mais feliz no seu cristianismo? Eu sinto que você fala com um sorriso largo, né? De uma orelha a outra, essas novidades que você tem vivido pelas compreensões novas, né? É. Teve uma vez que o senhor falou assim na sala, né? Fale para as pessoas que você ama elas. E eu saí falando pro meu vizinho, para a galera de serviço, eu saí falando. Aí o pessoal falou assim: Nossa, Alex, você tá diferente. Aí eu falei assim: Foi Deus. Foi Deus, porque a gente sempre tem aquele preconceito, aquela coisa de falar eu te amo para qualquer um, é estranho. E a gente vê que com Cristo, não. Com Cristo a gente tem que falar eu te amo, é um amor em Cristo. Aí as pessoas falaram assim: Nossa, Alex, você tá diferente. Aí eu falei assim: Ah, obrigado. Na hora eu falei obrigado, mas dentro de mim eu falei: Foi Deus. E a gente, o pessoal.
a gente vai para os acampamentos de carnaval, o pessoal fala, nossa, vamos ver quem vai ganhar o prêmio do mais feliz, mais assim, mais extrovertido, e eu ganho do mais feliz porque ali é Deus, né? Às vezes tá acabando o mundo. A minha esposa fala, tá acabando o mundo e o Alex tá ali, na paz, feliz da vida, e as coisas acontecem, o milagre acontece ali, naquele momento ali. O texto que eu li hoje diz assim, Alex, ó, se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Amém. Olha, Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Beneficência Social, página 82, Ellen White escreveu. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. olha só. Você aprendeu isso. E uma última coisa no seu testemunho que você tem que pegar o ônibus para o trabalho. Você hoje, você é líder de igreja, você é professor de escola sabatina. O que você aprende aqui, vive no Espírito, você tem compartilhado isso, e os irmãos da sua igreja têm percebido diferença na maneira como você prega. Sim, tem visto isso em mim. E eles hoje, antes assim, o maior medo que eu tinha era pregar no sábado. Então, eu pregava quarta, pregava domingo. No sábado, acho que era uma vez no ano, olha lá, antes, né? E hoje não, hoje são 6 igrejas aqui do distrito. Aí eu prego praticamente cada sábado em uma igreja diferente, assim. E eles falam assim: Alex, vem pregar aqui, você está falando tão bem. Aí eles acham que eu tenho que ir pregar, né? E depois à tarde fazer uma palestra, por causa que fazer um culto jovem, né? Porque eu sou distrital jovem, eles acham que eu falei, não, eu só vou na parte da manhã porque eu tenho culto jovem na minha igreja. Aí eles falam, não, quando é assim, já vem, almoça aqui, e faz um culto jovem aqui. A gente vê que a gente hoje é requisitado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Requisitado, mas é porque as pessoas vê hoje que você está pronto, está preparado, né, para pregar o evangelho. Isso é Deus mesmo. É o Espírito Santo, né? Rogério, vale ou não vale a pena? Vale a pena, né, Leila? Todo o esforço para manter essa sala no ar vale muito a pena, né? Ei, Eu não eu, perco um dia, eu não perco um dia na sala, porque a gente tem aprendido cada vez mais. é por gente igual você e tantos outros dessas janelinhas que a sala existe. Porque não perde um dia, sabe, da importância disso aqui para você e para os outros. E é por isso que eu estou aqui todo dia com a nossa equipe de pastores, de moderadores, de intercessores, de administradores de grupo, todo mundo que ajuda essa sala. Você que está aí, que nunca abriu a janelinha, é uma bênção e ajuda a gente. Você que abre todo dia ajuda a gente. A importância é que a gente venha para cá e faça esse mover. É vida nova, irmãos. Eu vibro com isso aqui. Esse é meu alimento. Entende? Não. Até Mestre, o senhor... viajando, eu ligo a sala de orações com as sete pessoas. O que você está ouvindo aí? Aí eu já falo, né? Entra aí, vai. Mestre, o senhor já comeu? Se a minha comida e a minha bebida vocês não entendem. Aí Jesus olhou para a mulher samaritana, a prostituta que volta evangelista, e diz: a minha comida é ver a conversão das pessoas. Meu alimento são histórias como a do Alex. Meu alimento são histórias como a do Alex, porque ele vai lá num distrito de 6 igrejas e vai replicar tudo que ele aprende aqui. A sala está rodando as 6 igrejas do distrito do Alex. Sabe o que que é isso? Fermentando a massa. Está Sim. fermentando a massa. Obrigado, viu, pô? Tem até a Aline, eu acho que ela está aí online. Eu não sei se ela está no Zoom ou no YouTube. E ela fala assim, não. Ela montou um pequeno grupo na casa dela e ela fala assim, não, deixa eu explicar o que é a sala de orações com as sete. Ela explica, sempre que pode, ela explica para as pessoas sobre a sala no pequeno grupo dela.
Vamos conhecer a Aline, de repente ela conta o testemunho dela aqui também, eu gosto disso. Sim, o testemunho dela é incrível. Muito bem, então vamos combinar isso. Ó, você tem hora para chegar no trampo. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Alex. Amém, pastor. É igual, recíproco. Grande abraço, viu? Obrigado, um abraço na esposa, na filhinha. Tenha um grande dia na presença de Deus. Fica com Deus, pastor. Vamos orar? Vamos orar? Vamos lá. Eterno Deus, obrigado pela vida do Alex. Que bom conversar sobre novidade de vida. Ver um homem de Deus descobrindo coisas importantes e conduzindo, levando isso para o seu distrito. É a sala rodando o distrito. Glória a Deus. Por isso, em tantos outros lugares acontece a mesma coisa. A massa está sendo levedada. Daqui a pouco o pão vai crescer Amém. e Jesus voltará. Eu creio nisso. Esse é o meu alimento, ver vidas transformadas. É o alimento de Cristo. É o pulsar do coração de um crente regenerado. Batiza o Alex, a todos nós que aqui estamos com teu Espírito. Mais uma vez, Jesus, Espírito Santo, vamos partir para a vida agora, fora dos muros da casa da gente. Nos conduza como vento para onde o Senhor desejar. Por Jesus Cristo, amém. 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 E amém. Amém, pastor. Deus Obrigado, Alex. Deus te abençoe. Foi fera. Eu também amo você, varão. Deus te abençoe com demais. Deus. Ei, tchau, tchau. Tchau. Sorriso fácil, família linda, né, irmãos? Que família linda. Você vai sair da reunião agora, tá bom? Mas depois que você sair da reunião, sabe o joinha? Sabe? Vai lá no joinha, ó, para essa reunião e para muitos lugares diferentes e as pessoas receberem as informações. Ó, vai lá no joinha, sai da reunião daqui a pouco e clica no joinha, tá bom? Leilinha, vou te dar poderes para você fazer a nossa pipoca. A Leila agora é nossa pipoca, pipoqueira oficial, né, Leila? Que delícia, né? Nossa pipoqueira oficial. Vai lá. Parece, Leila, que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria, quer ver? Bom dia, Bom com dia alegria! com alegria! Dia com Aí, tá alegria! vendo? Bom dia, com alegria. Deus abençoe a Bom todos. dia com Dia com alegria! alegria! Augusto, Amo vocês Luiz demais, vocês são Augusto, lindos, bênção amamos pura demais. semistura. E pastor Bom, Wagner, glória com Bom você. dia com vocês. Abençoe. Pastor Wagner Almeida, até tudo de pronto. amanhã. Viu, galera? Mas